dormir, estava sem sono. Boa noite, meus irmãos de jornada, minhas irmãs. Estamos de volta. Boa noite, Mauro. Tudo bem contigo? Podemos iniciar o nosso trabalho aqui? Estamos bem de sonoridade e de imagem? Beleza. Boa noite a todos. Vamos agradecer ao Pai a oportunidade do momento, porquanto, como diz o próprio tema de hoje, o conhecimento nos emancipa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a emancipação da alma, né? Então, agradeçamos a Jesus, porque a oportunidade é valiosa, ela é propícia, ela é rica, e estamos nós em nossa própria semeadura. O pomar e o jardim é o nosso coração e a nossa consciência. Coloquemos neles a semente de luz que já nos legou Jesus, a semente de luz replantada, se podemos dizer assim, por Allan Kardec, e na qualidade de aprendizes do Evangelho, aprendizes da doutrina espírita, nós pedimos aos céus que nos ampare, que nos oriente, que nos fortaleça para que possamos seguir nesse caminho, quais garimpeiros em busca das próprias pérolas espirituais. Assim sendo, agradecidos, elevamos aos céus a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoarmos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, agradecidos também a direção do Núcleo de Estudos Espíritas Caibo Oruxuto, nós damos por aberto o aprendizado da noite. Que assim seja. Boa noite, Valdemária, Alcione, Olga Carneiro, Cossalter, Ana Anita. Alcione, a médica que cuida do meu coração também é Alcione. E, no caso dela, o pai colocou esse nome nela porque ficou encantado com o espírito Alcione naquele livro Renúncia, né? Vamos então ao nosso tema da noite, emancipação da alma. Jane Damasceno, que Deus te abençoe. Emancipação da alma. Aqui na Terra nós temos a emancipação jurídica, né, que permite ao menor alcançar capacidade civil plena
em determinadas circunstâncias da sua vida. Boa noite, Márcia. Tudo bem? Com todos, com a mamãe, com o mano, com o Tinho, né? As filhotas. Que Deus nos abençoe a todos. Então, a emancipação na Terra aqui, ela tem objetivos simples, né? De pouco alcance também, porque depois ninguém confere se o menor alcançou isso. Até no meu tempo de casamento, ainda se falava que a mulher, quando casava, era emancipada, né? Como se uma assinatura num papel e a obrigatoriedade civil de um casamento pudesse realmente alcançar a plenitude e a abrangência de uma emancipação. Agora, a emancipação da alma, ela nos envolve em questões muito mais profundas. Ela vai passar pela reencarnação, pela mediunidade, pelo perispírito, né? Por todos os efeitos que a reencarnação nos traz, que a mediunidade nos traz, né? Porque não é necessário ser médium para se emancipar, né? Nem mesmo é necessário ser espírita, católico, umbandista, da Seishinoye, ou qualquer outra denominação religiosa, porque a emancipação da alma é comum a todo ser humano. Esteja ele aqui na América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, Ásia, África, qualquer região do mundo que a criatura está reencarnada, ela vai passar por esse processo todas as noites, de emancipar-se espiritualmente. Basta dormir. Olha o que nos coloca o Kardec aqui. Só o corpo repousa durante o sono, mas o espírito não dorme. Aproveita do repouso do corpo e dos momentos em que a sua presença não é necessária, para agir separadamente e ir onde quer. Goza de sua liberdade e da plenitude das suas faculdades. E por que eu disse que essa emancipação tem a ver com reencarnação, com mediunidade, né, com perispírito? Porque espiritualmente e perispiritualmente nós não estamos chumbados dentro do corpo. Bastou cochilar ali numa fração de segundos, estamos libertos. É claro que essa emancipação não é plena nem total, porque para isso é preciso o desligamento total do corpo. Isso significa desencarnar. Mas, ao nível das necessidades psicológicas, emocionais, espirituais nós todas as noites emancipamos. Isso implica em responsabilidade. Responsabilidade com o modo de dormir, as condições emocionais, psicológicas de dormir. Porque vai nos levar, emancipou, dormiu, perdeu a consciência da vida aqui na Terra, né? Nós dormimos, se alguém entrar no nosso quarto, nós não sabemos quem entrou. Isso quer dizer que nós perdemos a consciência objetiva e mergulhamos na consciência subjetiva. Ou seja,
a consciência mais plena possível que algum de nós, sendo médium ou não, pode alcançar quando liberto do corpo. Por pelo menos, como Kardec nos mostra, de 8 a 9 horas. Isso implica numa responsabilidade muito grande, porque emancipado do corpo, livre do corpo, né? O espírito fica livre do corpo, livre das necessidades que o corpo obriga. Agora, ele não perde a liberdade com a sua própria consciência, ele continua responsável por isso. Então, onde vamos? Com quem vamos? Com quem estamos, né? Nessa emancipação, né? Por isso que o Kardec nos diz que o sono livra a alma. Enquanto estamos dormindo, às vezes vamos dormir emocionalmente, às vezes até moralmente, cansados, entristecidos pelas ocorrências do dia a dia, e naquele dia específico, então, Nossa Senhora, só o sono. E diz a filosofia espírita que o sono é um bom conselheiro, né? Agora, para que seja esse bom conselheiro, né, nós temos que estar atentos à nossa conduta. Para estar atento à nossa conduta, temos que vigiar, orar e também conhecer. Porque não basta ficar fazendo orações, não basta pregar o Evangelho e deixar na cabeceira da cama, porque a cabeceira do Evangelho é a nossa consciência, não é a cabeceira do criado mudo. Aliás, o criado é mudo, né? E não vai sequer abrir as páginas do Evangelho, dar sequência àquela leitura que nós abrimos o livro ali. Então, a consciência, a responsabilidade é nossa, né? É isso aí, Mauro. Quem tiver alguma dúvida pode colocar aqui. Se o Ademar não conseguir responder hoje, agora, responde na próxima aula, ou lá na página do Facebook, a gente vai responder para a pessoa, né, que teve essa dúvida. Então, todos nós dormimos, né? Eu passei por uma experiência uma vez, eu trabalhava em Guarulhos, eu fui metalúrgico, e trabalhava numa seção de manutenção, e já tinha, acho que por volta de uns 2 anos lá, e eu peguei um desenho, né, de máquina, eu tinha que fazer um trabalho, e eu observei aquilo e precisei ficar esperando uma outra operação, vamos dizer assim, de um outro profissional, e eu trabalhava das 6 às 6, das 6 da manhã às 6 da tarde, estudava à noite e fazia um percurso mais ou menos uns 30, 35 quilômetros todo dia, para depois da escola chegar em casa. Então, como cantou o Chico Buarque, eu tinha muito sono de manhã. Nessa de ter muito sono, eu estava parado à frente da máquina que eu trabalhava e olhando a operação a ser executada, e eu cochilei. Eu cochilei a ponto de começar a conversar. Se alguém me perguntar hoje, eu me lembro da situação em si, mas eu não sei com quem que eu estava conversando. Quando eu me dei conta que eu estava conversando e que as pessoas poderiam perceber que eu estava conversando, abrindo a boca, falando, aí eu despertei, né? Despertei para a minha responsabilidade, porque a emancipação também implica na responsabilidade individual quanto ao ambiente em que se está. Dentro da nossa casa, sem problemas. Você pode sentar-se ao sofá para assistir algum filme, alguma coisa e dormir. Não tem problema, você está dentro de casa. Mas na rua, né, na empresa que você trabalha,
fica uma coisa meio séria, né? Seria tão fácil se tomássemos Jesus como exemplo, pensando como ele, né? Mas é preciso também, Regina, alcançarmos essa condição, evoluirmos para essa condição, né? De perdoar incondicionalmente, por exemplo, né? Para emparelharmos os nossos sentimentos com os ensinamentos do Cristo, né? Isso. Eu faço a oração antes de dormir para meu anjo da guarda tomar conta do corpo físico, que ele não deixe nada de mal aproximar-se do meu corpo, e também para o meu benfeitor, que ao dormir ele possa, juntamente com corações queridos, encarnados e desencarnados, para um plano de luz, né? Isso são os seus desejos, né, Valdemar? Agora, a parte da responsabilidade sua é pelo menos 90%, entende? Os amigos espirituais vão ajudar, mas a sua conduta diária, como a nossa conduta diária, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos são parte indispensáveis desse equilíbrio, dessa serenidade, dessa harmonia na hora do sono. Até para mantermos determinados encontros no mundo espiritual com amigos sérios, amigos que realmente nos amam, que vão nos trazer instruções, né? E, enquanto exercício, aprendemos a separar, mesmo no processo de sonho, o que é do mundo espiritual e o que é do mundo material. Kardec tem um estudo sobre o sono e os sonhos na Revista Espírita, em que, entre outras coisas, ele declara o seguinte: há 3 tipos de sonho. O sonho plenamente material, que é aquele que a gente vê as coisas que viveu no dia, né? O sonho misto, vamos dizer assim, né? Que se mistura condições espirituais em condições materiais. E o sonho plenamente espiritual. Esse nós não trazemos lembrança de nada, nem de palavras, nem de imagens, né? Apenas um estado emocional de felicidade ou de preocupação, segundo com quem estivemos, né? Não. Conheço uma pessoa que tem convulsões dormindo. Não é toda noite, mas mesmo medicada, às vezes convulsiona. Faz orações ao deitar e ao levantar. Seria expiação, né? Está mais para uma prova, viu, Cossalter? Para a própria criatura que vive isso. Então, o entorno dela, as pessoas que gravitam no entorno desse irmão ou dessa irmã, tem que ter essa serenidade, tem que ter essa fé saudável e segura para ajudá-la nesse, como é que se diz, nessa situação, né? O livro, né? É livro dos médiuns, é a Gênese, é a Revista Espírita, né? Que nos dá a condição de extrair esses conhecimentos, né? Então, voltando aqui, o sono livra em parte a alma do corpo. Livre do corpo, como nós estamos no mundo espiritual. Porque se nós fizermos um paralelo entre a emancipação humana e a emancipação espiritual, nós vamos ver o quê? Que para o menor de idade, a lei faculta um direito de alcançar a capacidade civil plena. Para o espírito que dormiu, aliás, cujo corpo dormiu,
a sua relação espiritual, a sua conduta espiritual, as suas condições morais é que vão facultar o bem-estar, a plenitude dessa liberdade no mundo espiritual. Com quem nós vamos estar? Estaremos nas adjacências do umbral, para não irmos muito profundo, ou estaremos reencontrando com criaturas amadas, com aqueles que são responsáveis pela a nossa estadia aqui nessa atual reencarnação, né? Onde vamos receber orientações, né? Onde vamos receber, como é que eu digo para os senhores, instruções que nos permitem caminhar com mais segurança aqui na Terra. Mas essa mediunidade, essa sensibilidade, essa visão espiritual do mundo depende de cada um de nós, né? E então, veja bem, o Kardec coloca para nós aqui, os espíritos que estão desligados da matéria, depois de sua morte, têm sonos inteligentes. Aqueles, quando dormem, se unem à sociedade de outros seres superiores a eles, viajam, conversam, se instruem com eles. E nós já vimos isso com o André Luiz em Nosso Lar, quando ele sonha com a sua mãe, né? Agora, o tempo que o André levou para chegar a essa condição. Nós sabemos que ele passou 8 anos no umbral, sofrendo, se debatendo com as próprias condições em que desencarnou. Depois ele vai para o hospital, ele é recolhido, vai para o hospital, passa por tratamento, e ainda ele passa por tratamento perispiritual. Mas o tratamento emocional, o tratamento moral, é o resultado de como nós aceitamos as injunções, as normas, as leis, né, da reencarnação e da desencarnação. E aí o André leva um pouquinho mais de tempo para entender esse processo, né? Mas se adapta e emancipa-se, né? Tanto que depois começa a escrever para nós aqui e narrar como é que é viver no mundo espiritual, né? Exatamente, Mauro. Pode, porque numa fração de segundo nós emancipamos. Podemos ter cochilado, podemos ter colocado a atenção em alguma outra coisa que nos preocupa. Nós sabemos, por exemplo, que temos um parente que está lá no Rio Grande do Sul, que está lá no Amazonas, que não está bem. Numa fração de segundo você vai estar com essa pessoa, né? Entendeu? Então, essa emancipação, ela não depende só da noite de repouso, né? Exatamente, Estela. Nem tudo nos é permitido lembrar, porque eu costumo entender o seguinte: o nosso cérebro, aqui reencarnado, ele não tem capacidade para tomar posse de todo o conhecimento, de todas as experiências que nós passamos no mundo espiritual. O nosso cérebro não está preparado para essas informações. Ele está preparado para o nosso conhecimento aqui na Terra. Então, fica essa sensação de que alguma coisa não é permitida. Não que não seja permitida, que nós não temos condições de entender isso, né? Aliás, entender aquilo que nós estamos ouvindo, aprendendo no mundo espiritual. Por isso que há muita orientação de que nós sonhamos com uma situação qualquer. Eu tenho um exemplo de um sonho, que não é meu, eu vi num livro. Uma senhora sonha que ela vê uma montanha se desfazendo. E ela acorda e não entende aquilo. Ela pensa,
Mas, como a maioria de nós fazemos, deixa o assunto para lá. Passou um tempo, essa montanha era a fortuna dela que se desfez por um movimento na economia do país. Então, olha o simbolismo que os espíritos protetores, orientadores mostraram para ela, para que ela se preparasse emocionalmente para aquilo. Então, é isso que a emancipação vai nos mostrar, quando necessário, né? Quando for importante para nós que estamos aqui, né? Lembrarmos alguma coisa que nós nos comprometemos no mundo espiritual a executar aqui. E, de repente, estamos demorando muito para tomar as devidas providências, atitudes que nos leve à execução dessa tarefa. Boa noite, Valerie. Então, é importante que a gente entenda essa emancipação, que se dá conosco toda noite. Todos nós passamos por isso. E o cuidado com a nossa mediunidade, com as nossas relações espirituais, sempre, antes de dormir, ler alguma coisa espiritual, evangélica, doutrinária, né? Assistir algum filme que seja realmente, como é que eu digo, que acresça alguma coisa para a gente, né? Uma boa música, uma boa leitura, né? E dormir em paz, a despeito do que aconteceu no dia. Porque se nós formos dormir com todas as ocorrências do dia, o nosso sono não vai satisfazer as nossas necessidades psicológicas, emocionais, às vezes até morais. Porque nós estamos tensos, estamos focados naquilo, com coisas que às vezes nem vamos conseguir resolver. Que não está em nosso alcance resolver aquilo, né? Então, todos nós podemos passar por isso, né? E o Kardec arremata aqui, né? Voltando aqui. Porque nós vamos se unir à sociedade de outros espíritos superiores a nós, viajam, conversam, se instruem, trabalham mesmo em horas que encontram, trabalham mesmo em obras que encontram todas prontas, né, quando desencarnam. No livro O Sono dos Hibiscos, eu não sei se vocês conhecem, né? Eu não vou ver, dá para você pesquisar, pai, aí, os autores. Uma senhora artista que vivia fazendo pinturas, gravuras e tal. Quando ela desencarna, ela é levada para uma casa onde ela encontra, pendurado nas paredes, em várias situações, decorando a casa que ela ia viver, toda a sua obra feita aqui. Então, é importante que a gente se preocupe com o aprendizado, porque o Espiritismo consola, ele é o consolador prometido, mas ele é também o instrutor prometido. À frente do Espiritismo, encabeçando toda a envergadura doutrinária, filosófica, científica, está Jesus Cristo, está Kardec, Leon Denis. E nós, na condição de aprendizes, temos que saber o que essas pessoas estão oferecendo. Lá atrás, há mais de 2000 anos, Jesus disse o que para nós? Aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus. Já causou uma confusão na cabeça do Nicodemos, né? Mas a realidade é essa. A reencarnação está entre nós há muito tempo. E todos os efeitos dela, o Kardec trouxe para nós, né?
A autora do livro Sono dos Hibiscos é Lígia Barbieri Amaral, né? E está pela editora La Chatre, né? É um livro magnífico, né? A gente vê nesse livro, inclusive essa questão da emancipação, tem um rapaz que sofre um acidente e ele, por um tempo, tenta voltar para sua casa, porque ele sofre um acidente de moto. Ele anda por uma rua por um viaduto, sobre a rua que ele mora. A rua que leva, aliás, à casa dele. E ele procura de onde descer desse viaduto e não consegue. Então, observa como é que é isso, né? Ele sabe o caminho, mas não chega, porque ele não pode chegar. Não pode chegar porque o corpo dele está preso dentro de um hospital, que ele está em coma. Até que o avô dele vem buscá-lo, né? E do jeito que ele imaginava que o avô viria buscá-lo, quando ele pensava nesse avô aqui. De cavalo, sabe? Esse avô pega ele e leva para ele ter harmonia, serenidade lá no hospital. E também espírito inimigo, desafeto. Será que vocês conseguem ver aqui? Eu não sei como é que consegue ler. Consegue ler no espelho aí? Que aqui para mim parece... Levanta um pouquinho. Isso. Esse livro é magnífico. Quem tiver chance de adquirir, pode comprar, que vai gostar dessa leitura aí, né? E esse rapaz sofre perseguição de um espírito obsessor durante muito tempo. Ele fica 20 anos em coma. Depois desperta e, para retomar a vida por aqui, agora imagina, você entra em coma em 1980 e volta no ano 2000. Aquilo que você viu em 1980, muitas coisas já não existem mais. Então, imagina as condições psicológicas, as condições de cultura, né? Eu vou repetir aqui. É o Sono dos Hibiscos. Tá aqui, ó. O Sono dos Hibiscos. Da Lígia, deixa eu ver aqui, ó, Lígia Barbieri Amaral, né? É magnífico esse livro aqui. Mostra essa questão da emancipação aqui, está toda nesse livro, né? Na prática, o que é muito importante. E atual, que a Lígia conseguiu traduzir, né? Então, tudo isso que nós podemos alcançar, a gente vai para uma casa espírita, né? Você é médium. Você acabou de chegar e já é médium. Isso é um perigo, né? Você tem que desenvolver mediunidade. Mediunidade ninguém desenvolve, você já vem com ela pronta. O que é preciso é educar essa mediunidade, dirigir essa mediunidade, dar a ela características de conduta evangélica, de conduta doutrinária, de conduta fraterna, de conduta solidária. Aí sim, né? E para isso é preciso mergulharmos, sabe, de cabeça, de coração, de consciência, na codificação descrita por Allan Kardec, né? Então, eu vou pedir para o Mauro colocar o nome aí. Isso, Mauro, muito obrigado, hein? Exatamente, para que todos possam copiar. E estes espíritos, esse relacionamento, nos ensina muitas coisas. Porque nós viemos, muita gente que está hoje no movimento espírita, salvo exceções, veio de alguma colônia. Veio por motivos A, B ou C, mas está ligado espiritualmente a uma colônia. Então,
os diretores, os administradores, os responsáveis por essa coluna, de acordo com aquilo que a criatura estava fazendo lá. Ela estava ligada à cultura, ela estava ligada à psicologia, à caridade, à solidariedade, enfim, a uma série de atividades em que nós podemos, por afinidade, estar envolvidos. Essas criaturas vão cuidar de nós, vão mostrar para nós, por exemplo, o que nós precisamos fazer. Eu, durante algum tempo, né, eu chegava num lugar, por exemplo, eu cheguei na Federação Espírita de São Paulo, e eu queria porque queria, e eu conversava com a minha esposa, com as minhas filhas, eu falei, eu preciso comprar um livro, né? E eu ia na biblioteca lá e eu olhava lá e não achava. Até que eu dei de cara com o livro Confidências de um Inconfidente. Pronto. Descobri o que é que a criatura que está lá no mundo espiritual queria que eu fizesse. Eu já achei o livro, eu acho que eu já contei aqui, o livro Espírito e o Tempo, eu achei com um cidadão que estava ali perto rapaz, eu vou lembrar daqui a pouco. Praça do Patriarca, aqui em São Paulo, lá de São Francisco, lembrei, perto da faculdade do lado de São Francisco. E eu vi aquele monte de livros no chão lá, falei, caramba, aquilo me chamava a atenção. Aí eu fui ver, encontrei o livro O Espírito e o Tempo, né? E assim, uma série de vezes, essas coisas aconteciam comigo. Isso são as maneiras que eles encontram de nos orientar, né? O primeiro livro que eu li sobre o assunto foi Perda de Entes Queridos. Eu também nem conheço esse livro, viu, Estela? Provavelmente não esteja sendo editado mais não, né? Então, nós, intuitivamente, às vezes até quase que fisicamente, os espíritos vão nos indicar o que é que nós temos que fazer. E quando nós emancipamos através do sono, então fica mais fácil para eles nos orientar. Só que essa orientação é contundente, para a gente não esquecer mesmo, né? Agora, fazer ou não fazer vai depender de nós. Assim como, olha bem aqui, por isso que isso deve nos ensinar, uma vez mais, a não temer a morte. Porque nós vamos para o mundo espiritual encontrar com amigos, encontrar com parentes. Do que nós temos medo, né? Uma vez que todos nós, ou melhor, que há mortes aqui todos os dias, segundo a palavra de um santo, né? E nós vamos descobrir já quem é esse santo. E ali, para os espíritos elevados, mas para a massa dos homens que na morte devem ficar muitas horas na perturbação do mundo, do fenômeno em si, nessa incerteza, né, de para onde vão, seja para mundos inferiores à Terra, onde antigas afeições os chamam, seja procurar prazeres talvez ainda mais baixos do que estão vivendo aqui, vão a ouvir doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que aquelas que professavam nesse meio. Então, veja que tudo depende de nós, como estamos vivendo aqui, né? Porque se nós formos lá na história do Cristo lá, e vemos o comportamento dos discípulos, vemos o comportamento dos Iscariotes, principalmente, esquecer essa coisa da traição. Os Iscariotes eram comerciantes,
Ele queria Jesus no comando de Jerusalém, porque Jesus sabia partilhar, porque Jesus sabia ser justo para com todos. O que os cariotes imaginou? Que o Cristo no comando, todos nós vamos ganhar. Só que aí ele foi enganado pela alta cúpula do Sinédrio, né? Então, a culpa da morte do Cristo não deve cair apenas sobre os cariotes, né? Porque, além da questão da responsabilidade individual, tem a responsabilidade, como se diz, coletiva, né? Aí, ó, Cossalter, Amália achou aqui, Pedro de entes queridos, Zilda, Junquete, Rosinho na Amazon por R$30. Beleza. Então, observe o quê? Aqui na Terra, o que engendra, o que constrói a nossa simpatia não é outra coisa senão o fato que a gente sente ao despertar. Aproximar pelo coração daqueles com quem veio passar 8 horas de felicidade e de prazer. Quando a gente desperta pelo sono, a gente emancipa pelo sono, a gente vai encontrar com instrutores, com amigos, com criaturas que estão na nossa vida há 600 anos, por exemplo, e que aqui nós não temos lembrança nenhuma, e nem poderíamos ter, né? Mas vamos passar ao lado dessas criaturas horas de felicidade, de prazer. Felicidade espiritual, prazer espiritual, de reencontro, sabe? E as conversas giram em alta frequência cultural, a um nível de eternidade. Imagina, está conversando com alguém que está vivendo lá em Júpiter. Ele sabe que você desprende pelo sono todas as noites. De vez em quando ele vem e fala, ô, fulano, vamos trocar uns 2 mil de conversa aqui, né? 2 mil é antigo, né, gente? E agora, essas simpatias são sensacionais, mas temos também as antipatias, né? Que também fazem parte dessa emancipação. Porque depende de nós, né? Depende de como nós estamos vivendo, de como nós estamos laborando a nossa educação espiritual, né? Então, o Kardec coloca aqui, pelo efeito do sono, olha como é fundamental entendermos isso. Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. E é o que faz com que espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, encarnar entre vós. Porque esses espíritos superiores conhecem-nos espiritualmente, nesses processos de emancipação toda noite. Falar, então eu vou conviver com a Vanessa, eu vou conviver com a Maria, com a Marina, com a Márcia que está aí do outro lado, com a Estela, porque são criaturas boas. São criaturas que estão voltadas para a própria evolução. Isso vai fazer bem para mim. Olha, o nosso comportamento já está trazendo um efeito de harmonia e de acolhimento a espíritos superiores, né? É complicado, Mauro, a solução das antipatias. Mas é algo que a gente tem que exercitar, né? Como diz o Divaldo, não consegue perdoar ainda? Comece pela desculpa. Sabe? É uma solução que nos aproxima do perdão, né? Aqui nós temos uma visão de que perdoa alguém que fez um mal para a gente. Você perdoa, mas você não é obrigado a conviver.
esse perdão tem que ser de consciência. Tem que ser de aceitação de que o outro talvez seja mais inferior do que a gente. Então, entendendo isso, perdoa. Sabe? Começa desculpando, como diz o Divaldo, até alcançar o perdão, né? Então, veja bem, Deus quis que, durante seu contato com o vício, eles possam ir retemperar na fonte do bem. Espíritos superiores que vêm para cá, qualquer chance que tem para escapar pela emancipação, eles escapam para se retemperar, para reencontrar os seus afins e se fortalecer de novo. Às vezes tem que passar 60 anos aqui no meio de pessoas, mal educadas, às vezes pessoas até más, mas ele tem que passar, ele tem que ajudar. Porque, veja bem, eu fiquei pensando naquela notícia que o como é que chama ele? Aquele ajudante do Chico deu, que o Emmanuel falou, que o Chico pediu para o Emmanuel ver junto do Cristo se ele podia fazer uma troca. Quando ele desencarnasse, o Emmanuel reencarnava e ele ia ser o protetor do Emmanuel. E o Cristo disse, não, ele vai para Jerusalém. Ele, Chico Xavier, vai reencarnar em Jerusalém. Né? Agora imagina como está Jerusalém hoje, com todos os problemas que nós sabemos que está lá no Oriente Médio. O que será que o Chico vai fazer lá? Então, é preciso ganhar condição para isso. Sabe? Nós estamos aprendendo para quê? Para colocar esse aprendizado em prática. Em algum lugar onde a necessidade é muito grande e é coletiva. Do tipo Médicos Sem Fronteiras. Nós podemos ser médiums sem fronteiras. Uma hora nós reencarnamos no Brasil, outra hora nós reencarnamos na África, no Chile, na Colômbia, enfim, num país que está com mais como é que chama? Necessitado do que nós. E a emancipação, além do aprendizado aqui, ela vai mostrar tudo isso para a gente, né? Então, olha, o sono é a porta que Deus abre para os amigos do céu. É a recreação depois do trabalho. Esperando a grande libertação, a liberação final, que deverá restituí-los ao seu verdadeiro meio. Todas as noites, nós desencarnamos um pouquinho, que saímos do corpo e vamos para o mundo espiritual. Quanto mais consciência nós tivermos disso, melhor será para a gente na hora da última emancipação, da emancipação final. Pronto, Ademário, chegou a hora. Cortar o cordão definitivamente. Então, eu vivia dizendo para o pessoal lá na Vila Formosa que nós temos que pensar em que condições nós vamos desencarnar para não passarmos vexames no mundo espiritual. Do tipo que Otília passou no livro Depois da Morte, que o Divaldo escreveu. Otília ficou 20 anos dentro da Mansão do Caminho. Quando desencarnou, fez um vexame total. Não queria aceitar a morte, queria voltar para o corpo, sentindo o corpo gelado e duro, e queria voltar. Quando esse corpo foi sepultado, ela estava fazendo tal estado de alhaço que ela caiu dentro da cova. Ela está com todas as sensações humanas. Caiu dentro da cova. Aí, passado algum tempo, o espírito que a protegia veio buscar e falou: o que você está fazendo aí? Agora, uma criatura passa 20 anos dentro de uma casa de espírito e quase não aprendeu nada.
É, exatamente, Valdemar. A nossa sorte é que o som não existe, senão a gente, sabe, abilolava de vez, né? Então, nós precisamos prestar atenção em como conduzimos o nosso dia. Que apesar do descanso, o sono, além de reparar a condição fisiológica, a condição física, vai também reparar a condição psicológica, espiritual. Vai nos mostrar que é necessário o entendimento do que é o mundo espiritual, porque amanhã a gente volta para lá. Amanhã, com certeza, estaremos lá, né? E como diz aqui, o sono é a porta que Deus abre para os amigos do céu, o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Mas notai que não sonhais sempre, porque não vos lembrais do que viste. É aquilo que eu já coloquei. O nosso cérebro não está preparado. Imagina se nós trouxermos na mente a imagem de uma colônia espiritual, do movimento, sabe, citadino, nós podemos colocar assim. Psicologicamente a gente vai entrar em parafuso. Então, essa emancipação, ela se dá todas as noites, né? Para mostrar para a gente que a natureza não dá saltos. E como dizia Einstein, Deus não joga dados. Ou seja, está tudo matematicamente, cientificamente, tudo calculadinho. Tudo muito bem desenvolvido. Nós é que precisamos deixar dessa maneira de querer fazer com que as leis do mundo espiritual sejam de acordo com o nosso entendimento. Quando, na verdade, o nosso entendimento tem que ser de acordo com as leis do mundo espiritual. Por isso que nós vemos até hoje muita gente confundindo Jesus com Deus. Deus com Jesus. Uma hora eles falam que é Jesus, outra hora falam que é Deus. Não conseguem entender que o Cristo dizia assim, eu sou um com Deus. Eu sou um com o Pai. Se ele é um com o Pai, ele é um, o Pai é outro. Mas, por tudo que ele fazia, claro que ele está bem próximo de Deus, tá. Mas ainda não é Deus, senão ele ia dividir o governo. E não só o governo do planeta Terra, mas o governo do universo. O que não foi o caso, né? Você sonha muito com guerra? Provavelmente você trouxe ou está preocupada com essas, como é que eu digo? Essas ocorrências de uma guerra. Da morte de crianças, de idosos, da morte de inocentes. Talvez essas preocupações. É preciso, então, delegar isso ao seu conhecimento evangélico em nível de orações, de vibrações, e entender que você não vai resolver essas coisas. É o mundo, é o planeta, é a população humana que tem que melhorar, né? Aí, tá vendo? A amiga de juventude de seus pais só se conscientizou que estava desencarnada 35 anos depois. Então, para ela é um tempo perdido, mas a espera de Deus. Deus espera. Fica tranquila. Uma hora a gente acorda e desperta para a luz. Essa emancipação vai nos levar aí, entendeu? Sempre lembrando que também os maus espíritos vão se servir dos sonhos para atormentar almas fracas e pusilânimes, né? Almas covardes, né? Que não querem enfrentar-se a si mesmo, né? Então, aproveitemos isso. A oportunidade é essa. E em tudo der certo, né? Ano que vem nós vamos entrar com um curso de mediunidade, né? Né, Mauro? E eu devo te informar que eu já tenho 32, entre livros e artigos, 32 como é que eu falo?
32 motivos para a gente estudar junto. Se Deus quiser, o ano que vem a gente entra com a mediunidade para ajudar a nós mesmos, né? Então nós vamos ficando por aqui, né? Agradecidos que nós estivemos aqui ontem, estamos hoje aqui novamente, e isso é a força da amizade, isso é a força, como é que se diz, das afinidades, dos desejos de liberdade, a liberdade espiritual. Aqui na Terra se fala muito, nossa, eu quero alcançar a liberdade. Liberdade do quê? De sair correndo por aí? Não. A liberdade é liberdade de consciência. Você pode estar preso num trabalho, mas espiritualmente você está livre. Beleza? Que Deus nos abençoe a todos. Eu também estou bastante grato com todos os presentes. Na medida do possível, algumas perguntas eu vou lá no Facebook e respondo. Gratidão é minha, Mauro. Que Deus nos abençoe a todos. Vou concluir por aqui.